Boa noite! Boa noite! Estamos aqui novamente para a gente conversar um pouco, assim, informalmente e tranquilamente. Eu e a sou gente se Sheila. encontra. Eu sou Esteban, E nós somos o Bio2. Bio2, Biodança, e estaremos aqui sempre trazendo informação interessante, temas instigantes. E esta live fica gravada. Vocês podem acessar ela no YouTube a partir da manhã e também aqui no nosso perfil de Instagram. Então, se alguém não conseguir ver toda, ou mesmo ver só um pedacinho, enfim, não tem problema. Tá? Ficará gravada também Pode. no Instagram. Né? Sim, a partir da manhã vai estar no Instagram, nosso perfil de Instagram e também nosso canal de YouTube. Visitem nosso canal de YouTube, façam inscrição no canal, que sempre tem informações interessantes, tem bastantes vídeos, várias lives que a gente já deixa aí para vocês curtirem, para vocês aproveitarem, porque são conteúdos do nosso dia a dia, que servem para todos nós e sempre damos saídas, diferentes saídas com relação à biodança, como a biodança traz benefícios para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E também, se quiserem conhecer mais, nós sempre temos uma aula experimental gratuita. Podem visitar, nos fazer uma visita e vão poder conhecer a biodança em nossa casa, né? A gente chama de nossa casa, que é o nosso local de trabalho, onde a gente sempre se encontra. E então, nós temos dois grupos regulares de biodança. A biodança acontece uma vez por semana. E a gente tem dois grupos regulares de biodança, um nas terças-feiras e outro nas quartas-feiras. Sempre à noite, nós trabalhamos em uma escola infantil, de primeira infância, chama-se às 20 horas, sempre, terça e quarta-feira às 20 horas. E trabalhamos na escola Mafagafo, está na 712 Norte. Brasília, DF. É Brasília, para quem está aqui, por exemplo, a Marlene está chegando. Bem-vinda, Marlene, essa Marlene, querida. Assim, chegando de Salvador, né? Da tem Bahia. gente da Bahia chegando, esse é o bom da vida virtual, que a gente tem uma roda bem ampla, onde comporta pessoas até de outros países. Na live anterior entraram pessoas da Argentina, pessoas de outros países, do Chile, e isso é muito interessante, é muito bom. Sim. Então, hoje vamos tratar de um assunto, de um tema que é muito comum, um tema muito atual, que é a dificuldade que muitos de nós têm de concluir, de começar algo e permanecer, concluir, seja um trabalho, seja um projeto, seja até a construção, né, de uma casa, enfim, ou numa relação, né? Porque uma relação afetiva também é um processo de construção. Então, nós vamos tratar desse tema e convidamos quem está entrando para fazer perguntas, para sugerir alguma coisa, enfim, vamos interagir, é uma conversa, fiquem à vontade, são bem-vindos e fiquem à vontade. É um tema, como a Sheila falou, um tema bastante atual. E por que atual? O que acontece? No dia a dia, a gente é bombardeado, eu costumo falar que a gente é bombardeado por estímulos. Estímulos de todo tipo, principalmente virtuais. Um mundo virtual é um mundo paralelo que está se transformando cada vez mais. Seja bem-vindo, acho que o Leandro, o Fabrício também está chegando. Um abraço, Fabrício, querido. Bem-vindos à nossa roda. Então, como eu estava falando, somos bombardeados com informações e isso tem levado a gente, a todos nós, a viver uma vida, eu não diria nem acelerada, eu diria que é frenética, sim? De permanentemente consumir novidade. Todo é uma correria, todo é efêmero. Estamos acostumados com relacionamentos que são efêmeros, relacionamentos afetivos efêmeros. Eu pergunto para meus filhos que são mais jovens, eu falo, e aí, filho, tá namorando? Filha, tá namorando? Não, eu tô só ficando. O que é ficar? Então, no mundo do ficar, e ficar passa rapidinho, é uma noite, é um encontro e pronto, acabou. Então,
e estamos tendo muita dificuldade, em geral, para construir relacionamento, para seguir, por exemplo, um processo terapêutico, um processo evolutivo como propõe a biodança. Leva um tempo, é uma construção, então a gente tem que ir construindo aos poucos e desacostumamos disso. Então, mas por quê? Qual é a questão, qual é o problema que isso causa, né? Se eu estou sempre precisando começar, né? Eu preciso sempre do novo, né? Essa necessidade de estar sempre abrindo novas portas sem ter fechado as anteriores, sem ter concluído, seja um curso, pode ser um curso também, principalmente curso de línguas, né? Claro. É muito comum começar um curso e não terminar, ir até a metade ou até as primeiras aulas. Então, o que acontece com isso? Isso naturalmente acaba gerando uma sensação de falta de tempo, uma sensação de excesso de atividade e de cansaço. Né? Cansaço, ansiedade, tudo que isso acarreta, cansaço, né? E mais ainda, é uma questão de impotência. Né? Nós também vivemos uma sensação cada vez mais comum de impotência diante de tantos estímulos. Nós somos constantemente bombardeados, né, por demandas, por estímulos. Então, esse comportamento acaba reforçando isso e essa sensação de cansaço permanente que muitos alunos de biodança, quando chegam nos nossos grupos, relatam, né? Então, a dificuldade de viver a permanência. Como eu estava falando, o tema de hoje é um tema muito, muito recorrente em nossos grupos. A gente traz muito essas questões, os participantes dos grupos, que é como construir um relacionamento duradouro, como poder começar um curso universitário e chegar no final. Cada vez mais a gente vive, a Lucinha está entrando. Um abraço, Lucinha, querida, nossa amiga. Bem-vinda. Seja bem-vinda. E como fazer para que isso permaneça? Primeiro, eu acho uma dica importante, a gente não acumular muitas atividades. E também ver como está o momento de vida de cada um de nós. Eu sou professor também, eu estou nativa ainda e sou professor de língua, justamente como a Sheila estava falando, e recebo alunos que falam assim, eu vou contar para vocês, eles falam assim, professor, mas eu sou professor de espanhol, e eles falam, mas eu misturo com francês, né? Não, na verdade, falar a verdade, você mistura um pouco, às vezes sai algumas palavras assim, saem em inglês. Inglês também, é porque eu estou estudando, voltei a estudar francês, eu estou concluindo inglês. Aí eu falo, nossa, mas você está estudando 3 idiomas estrangeiros ao mesmo tempo? Sim, aí eu acho que eu não estou tendo muito tempo, porque o que mais me tira tempo é o mestrado. E também que tenho 2 filhos pequenos. Como que essa pessoa pretende viver a vida? Ela tem um matrimônio, trabalha 7, 8 horas por dia, está fazendo mestrado, está estudando 3 línguas estrangeiras. Nossa, antigamente a gente simplificava. A gente falava assim, faz todo, não faz nada bem. Então não faz nada. Você está querendo fazer tantas coisas. Aí fica difícil chegar no final da linha e levar a bom porto as coisas que, os projetos e o relacionamento, tudo que a gente encara na vida. Então ser seletivo, ir fazendo as coisas no tempo certo e também se perguntar como está a minha vida atualmente. Se tenho 2 filhos pequenos e eu trabalho 10, 11 horas por dia, é pouco que eu vou poder fazer. Então, acumular muitas atividades, eu posso até desejar fazer, mas será que eu vou conseguir fazer tantas coisas assim ao mesmo tempo? Voltando ao nosso tema de hoje, que é como muitas pessoas e cada vez mais pessoas têm dificuldade de permanecer em seus projetos, nas suas ações, nas suas atividades, nas suas propostas de vida, nas suas escolhas e efetivamente
concluí-las, né? Chegar a um ponto de conclusão, seja de uma construção, de uma casa, uma reforma, seja no trabalho, enfim, ou mesmo em suas relações afetivas. Então esse é um tema muito atual, né? É um tema muito comum e é uma fala muito comum que a gente ouve, inclusive, nos nossos grupos, né? Nós somos facilitadores de biodança e facilitamos, hoje temos 2 grupos de biodança, né? Terças e quartas-feiras, aqui em Brasília, na 712 e 912 Norte. Esse é um comportamento também que pode levar a distorções grandes, como, por exemplo, a questão do consumismo, por exemplo, né? É uma necessidade, às vezes, do novo, né? Sim. Eu preciso do novo, eu preciso, é quase um culto ao novo. É como se o novo pudesse sempre me renovar, né? Só que com isso eu perco uma oportunidade valiosa de ter, de me sentir pleno, de me sentir tranquilo, de me sentir grato, de me sentir numa sensação de satisfação, porque no fundo a sensação é sempre de insatisfação, né? Nunca é suficiente. De incompletude. Você começa muitas coisas e nunca concluiu nada, aí eu sinto que não sou capaz de concluir, né? E isso vai me frustrando. A gente não fica bem com isso. Então, fazer uma saída, fazer menos coisas. Uma saída muito, muito importante, interessante, que a gente propõe, é fazer um grupo regular de biodança. E eu falei, olha aí, o que eu falei? Grupo regular de biodança. Acontece uma vez por semana e as pessoas estão tendo, nos últimos tempos, muita dificuldade de permanecer num grupo regular. Nós também temos trabalhos de final de semana, que nós chamamos maratona, uma imersão, né? Fazemos biodança, que é muito, muito gostoso, é delicioso, durante todo um final de semana. Vamos para um lugar assim, afastado da cidade, muitas vezes, que viabiliza e possibilita um encontro, uma interação maior e um aprofundamento maior. E aí tem muita gente que está querendo só fazer essa imersão. O processo evolutivo proposto pela biodança, ele vai sendo gradual. E isso acontece semana tras semana. De preferência, faltando o menos possível. Muita gente quer, como a Sheila acabou de falar, consumir também biodança. Consumir biodança, consumir terapia, consumir tudo o que puder. Então, estamos no mundo da instantaneidade. Todo é instantâneo, todo é impermanente. E isso nos faz sentir, como a Sheila acabou de falar, frustrado, nos faz sentir ansiosos e muitas vezes não ficamos bem com isso. A biodança propõe esse caminho evolutivo gradual, ao longo do tempo. A gente vai construindo. Estamos hoje falando num tema muito atual, que é essa dificuldade que muitos de nós temos, né, de concluir algo, né? Começamos, abrimos muitas portas, mas muitas vezes não concluímos. Então, esse tema ele é atual, e quem não conseguir ver toda a live ou só conseguir ver um pedacinho, ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. E nosso perfil de Instagram também. A partir da manhã vai estar nos dois canais de comunicação. E quem estiver gostando, dá um like ou dá algum feedback. É muito importante para a gente o feedback de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação também, fique à vontade. E quem quiser se inscrever no nosso canal no YouTube, nós temos mais vídeos, mais lives. Tem vídeos, tem lives que a gente sempre está postando, são coisas interessantes. O Edson, nosso amigo Edson está entrando aí, um abraço Edson, nós vamos combinar aquele encontro. Estamos precisando a gente encontrar e tomar um café, Edson. Então. Mas qual é a origem, né? Nós estamos falando nesse tema, nessa dificuldade, nessa vontade, nessa ansiedade, nessa voracidade pelo novo.
né? Quando abrimos muitas portas. E qual que é a origem disso? Uma das possíveis origens é uma coisa que é muito saudável e importante na nossa espécie, né? Indo lá para a base da nossa espécie, que é o instinto, né? O instinto como um lugar de sabedoria da espécie, um lugar, a principal função do instinto é a preservação da vida, a preservação da espécie. Então o instinto é um saber construído pela nossa espécie ao longo de centenas, milhares, milhões de anos. E qual seria o instinto que estaria ligado a esse tema que nós estamos conversando hoje? Seria justamente o instinto exploratório, né? O instinto exploratório. Então, o instinto exploratório, essa vontade de descobrir o novo, de viajar, de sair por aí, né? De descobrir novas comidas, novos cheiros, até de habitar lugares diferentes também. Habitar lugares novos, sim, né? Enfim, isso no fundo tem uma base nesse instinto, que é positivo, né? Porque foi esse instinto que nos levou a habitar o planeta. Nossa espécie hoje é uma das poucas, né? Talvez a única, que habita o planeta de norte a sul, né? Com uma capacidade de adaptação extraordinária e de sobrevivência, porque nessa busca do novo descobrimos novas formas de nos alimentar, né? Novas formas de nos abrigar, né? De nos relacionar, de construir as nossas comunidades, enfim, esse instinto ele é muito forte e importante para a nossa espécie, que é essa busca do novo. Então, a busca do novo por si mesmo não é um problema, né? A questão é a distorção desse instinto, que acontece como uma das doenças da civilização, né? A distorção do instinto na forma dessa voracidade, dessa necessidade exagerada e compulsiva do novo e dessa incapacidade ou essa dificuldade de concluir o que já foi iniciado. Então é disso que nós estamos falando. Porque como a Sheila acabou de falar, isso basicamente, originariamente é bom. É um instinto de supervivência, né? Poder se adaptar a diferentes e ao novo, ao que vem, não ficar no passado, não ficar e poder ir acompanhando a vida, né? Acompanhando a vida, explorar novos territórios e saber como que funciona a natureza, tudo. Só que o ser humano tem se convertido num bicho muito predatório, né? E a palavra predatório significa antes, não? Antes da data, antes do tempo. A gente quer comer a fruta antes dela. Tem muita gente aqui em Brasília tem muita manga. Eu acho interessante inventar uma história de comer a manga verde com sal. Coloca sal e fala, nossa, é maravilhoso. Mas você espera amadurecer. Não, eu como assim verde. Não tenho paciência de esperar, não. E isso está virando um hábito para o ser humano em todos os sentidos. Então temos que voltar à construção, passinho a passinho, aos poucos, e isso leva um tempo, voltar a essa construção. Agora, quando a gente consegue voltar a um ritmo menos frenético, mais devagar, efetivamente a gente se sente muito melhor, porque se sente construindo, se sente iniciando ciclos e fechando esses ciclos, vivendo todo o ciclo como nos faz sentir construindo. O ser humano é um ser em construção e nós construindo a nós mesmos. Então é isso que nos faz sentir bem, e isso temos deixado bastante de lado isso daí, tá? Então como a Sheila está fazendo uma pergunta. Uma pergunta de Fabrício. Deixa eu ver aqui. Como a biodança efetivamente me ajuda a vencer essa dificuldade? O que acontece nos encontros que me ajuda a não cair nesse mesmo buraco? Pronto, o que acontece no nosso encontro... Uma ótima pergunta. O que acontece nos encontros, Fabrício, você tocou num ponto assim fantástico, porque o que acontece nos encontros é que são encontros semanais, para começar. É um processo. É um processo. Então, a própria proposta, né? O método em si,
ele tem uma necessidade de permanência e de continuidade. Sim. Então, ele vai aos poucos, né? Trazendo para esse lugar da permanência. Mas vou lá toda semana dançar a mesma coisa, as mesmas músicas, a mesma proposta. Como que é isso? A questão é como eu me sinto desafiado, né? Como eu me sinto, eu permaneço e nessa permanência eu descubro aí também o que me agrega, o que é novo para mim. Bom, e uma coisa interessante que a Sheila falou agora há pouco mas muita gente fala, eu sou uma pessoa muito ousada, eu tenho muita ousadia e eu gosto de encarar desafios assim, cada dia para mim é um desafio diferente, mas não tem problema nenhum, esse não é o problema, essa é a solução. Se você é muito ousado e encara a vida como um desafio, sim, mas precisa ser sempre diferente o desafio. Você não pode ter desafios dentro da mesma atividade, dentro do mesmo trabalho, dentro do mesmo relacionamento, dentro do mesmo processo evolutivo ou processo terapêutico. Você pode ter desafios diferentes. Senão você imagina, eu estou casado com a minha esposa, mas meu casamento dura aproximadamente uma semana, porque depois quero outro desafio. Você pode encarar desafios com a mesma pessoa, dentro do mesmo relacionamento, no mesmo curso. Você não precisa mudar de curso todo ano e fazer outra carreira, outro curso diferente. Então, a proposta e o que a biodança auxilia é permanecer, e aí você vai vendo que você vai tendo resultados muito melhores. Muito, e vai usufruindo desses resultados, desses benefícios, mas para isso tem que permanecer, não tem outra maneira. E você vê que concomitantemente, paralelamente, tem pessoas que bem de vez em quando estão sempre no mesmo lugar. Realmente ela não sai do lugar. Mas a biodança é muito divertida. É muito divertida, mas nós sempre falamos. Aí fica só com a embalagem. Se você quer realmente abrir o envelope, retirar a embalagem e usufruir mais profundamente da biodança, por exemplo, entre outras atividades, você tem que permanecer. A permanência que vai te dar essa possibilidade. Então, o Esteban está aqui agora falando de um ponto importante, que a gente está, digamos, contornando, que é a questão da superficialidade e da profundidade. Então, quando eu estou numa velocidade muito grande, estou sempre começando, a minha possibilidade de aprofundar, né, seja no que for, seja no meu trabalho, ser uma pessoa com mais competência, com mais conhecimento, né, ou mesmo numa relação afetiva, né? Então, a permanência, ela é importante para que eu consiga mais qualidade, para que eu consiga aprofundar, né? Então, isso vale para a biodança também. Então, se eu não permaneço e faço uma aula aqui, outra ali, uma maratona aqui, outra ali, um trabalho aqui, outro ali, eu estou fazendo biodança, joia, mas como disse o Esteban, vou ficar na superficialidade, vou ficar na embalagem. Então, eu perco muito, porque eu perco uma ótima oportunidade de crescimento como ser humano. Né? Claro, como vou aprofundar se eu não estou presente? Eu simplesmente passo pelas coisas, vou surfando assim em cima da onda, mas nunca nem pensar em mergulhar. Então, e isso acontece em todos os aspectos da vida da gente. Seja bem-vindo, Pablo e Chito estão chegando aí, Mônica também. Um abraço para todos, sejam bem-vindos. Pode fazer perguntas, a gente está aqui disponível para responder do lado da biodança, sempre que seja a nossa possibilidade, respondemos. Então, qual é o mal? Uma pergunta que é muito frequente. Esteban, qual é o mal de ser uma pessoa ousada? Qual é o mal? O que tem de mal ser muito criativo? De querer sempre coisas novas e sempre criar novos caminhos? O que tem de mal, de ruim ser uma pessoa aberta às coisas que acontecem? Gostar de novidade, das coisas novas, de desafios.
Se a vida nos traz desafios naturalmente todos os dias, sim, não tem nada de mal. O problema é quando, como a Sheila falou, acabou de falar agora há pouco, quando existe uma distorção. Eu entro numa voragem de querer coisas novas o tempo inteiro. Aí sim, porque isso com certeza vai me frustrar, com certeza vai me deixar, se eu começo a consumir as situações. Pode ser um processo terapêutico, né, Shirlene? Um processo terapêutico. Tem pessoas que querem fazer. A Shirlene está entrando aí, nossa psicóloga, e está com certeza pensando: nossa, tem pessoas que querem fazer um processo terapêutico em 2 sessões. Como é que faz? Como é que faz? Não dá nem para começar. O mesmo acontece em todos os aspectos da vida. Está acontecendo bastante das pessoas não aprofundarem porque justamente consomem as coisas. E é o que a Teresa está dizendo agora. Diga, Teresa. Ela disse muito importante a permanência e o aprofundamento no processo e nos desafios que a biodança nos traz. Exatamente, a Teresa é facilitadora de biodança, uma grande facilitadora de São Paulo, e é isso mesmo, Teresa, é isso que a permanência ela é fundamental. Se a gente não permanece, a gente realmente vai ficar na superficialidade, no envelope, como diz o Esteban, e deixamos de ter a oportunidade de ter esses desafios, né? Esses desafios mais profundos. A biodança é um processo de desenvolvimento humano. Vamos falar um pouquinho do que é a biodança, porque muita gente que está entrando aqui não conhece a biodança. É um processo de desenvolvimento humano. A princípio não é apresentado como uma terapia, mas ele costuma ser, se a pessoa permanecer, como estamos falando hoje, em um meio tempo, assim, uns 6 meses, já começa a ver resultados bem consistentes no dia a dia. É um processo evolutivo, não é apresentado como uma terapia, sim, porque é opcional, a gente não tem que tomar como se fosse um remédio obrigatoriamente, sim, então é apresentado como uma possibilidade, um processo evolutivo e que vai sendo gradual e progressivo ao longo do tempo. Por isso, daí a importância de permanecer no processo. Em um ano, assim, a gente vê muitos resultados, muitos resultados benéficos para os participantes dos grupos. É uma terapia, acaba sendo terapêutico, mas é um processo evolutivo grupal. Não existem aulas individuais de biodança ou sessões individuais. Não vou fazer uma aula particular. Não, acontece sempre em grupo. E a posologia, a dosagem é essa, 1 vez por semana, um encontro de 2 horas. Tem uma verbalização no começo e depois tem uma segunda parte na que a gente silencia para não ativar o córtex, não ativar a mente, que dá um descanso para a mente e a gente viabiliza mais o sentir, abre o espaço para o sentir mais. E pronto, a gente dança, faz exercícios acompanhados de música, que deflagra também as emoções e os sentimentos, e interage aí com a música, com o movimento e com os outros participantes. É muito simples. E aí dentro disso que você está falando agora, sobre como acontece uma sessão de biodança, a Tânia Couto trouxe um ponto interessante. Ela diz assim: existe alguma relação da dificuldade de terminar algo que começou com a falta de ritmo, de organização de movimentos, de sincronia no pensar e no falar? Perfeito, Tânia. Aí você já adentrou como a biodança, né, na sua proposta, que é o que o Esteban acabou de falar, de colocar aqui agora, ela vai aos poucos modificando essa ação no mundo, essa ação de começar e não conseguir concluir. Por quê? Porque sem dúvida que isso se expressa no movimento, né? Na falta de ritmo, ou na dificuldade da melodia, na dificuldade de fazer os exercícios mais desacelerados. Toda essa expressão corporal, ela fala também dessa dificuldade. E também, como disse o Esteban, nós temos um momento na biodança que é a parte verbal, em que a gente
compartilha com o grupo, né? Principalmente como foi a sessão anterior, da semana anterior. Sentiu, né? E esse é um momento de integração e de organização da fala e do pensamento. Na base da biodança está justamente essa integração, a integração motora do movimento, da emoção, porque é uma dança com emoção, com sentido, e cognitiva simbólica, porque temos um momento de fala em que integramos a ação, o movimento, a emoção e o pensamento e a fala. Então, essa organização, Tânia, que você falou, ela é importantíssima e ela está de fato ligada à integração. Então, o que acontece é que progressivamente, porque a biodança ela é muito progressiva, o participante do grupo ele vai mudando sua ação no mundo na medida em que ele vai aprofundando o processo dele, o processo de integração. Então, você foi assim no ponto. Muito obrigada. Foi na mosca. Muito obrigada. Mas é isso aí. Propõe integração em 3 níveis de integração. Que seria o pensar, o sentir, sim, e o agir. Então, o objetivo da biodança é justamente esse. A gente integrar o pensar, o sentir e o agir. Ao longo do tempo a gente vai aos poucos, progressivamente, diferente de outras abordagens que são muito boas também, mas são diferentes da biodança. A gente não quebra nada. Na biodança a gente dissolve, desmancha. Por isso que o processo é um processo mais progressivo. Ah, mas é muito demorado? Depende de cada caso, de cada pessoa, mas em geral... Da história de vida de cada um, de cada né? pessoa. De sua possibilidade. Mas o que estamos abordando hoje aqui é justamente, nada acontece de um dia para outro, da manhã para a noite, da noite para amanhã. E muitas pessoas estão tendo uma tendência assim, muito forte a pensar, não, eu faço biodança, você fez quanto? Uma vez eu fui. Mas não, porque eu faço muitas coisas. Eu faço biodança, faço terapia, eu faço um monte de coisas e aí eu vou ficar bem. Em quanto tempo? Em um mês eu já estou 0 quilômetro. Já vou ficar excelente. Não, gente, é um processo. E esse processo tem que ser construído, né? Não pode ser consumido, né? Temos mais uma colocação aqui. A Shirlene falando que a criatividade traz algo importantíssimo, que é a flexibilidade mental. Mas como tudo precisa de limites para tudo mudar o tempo todo, não cria bases, né? Quando tudo muda o tempo todo, não cria bases. Claro. Sem dúvida, Shirlene. Esse é o ponto. Tem um ditado popular antigo que diz assim, pedra que muito se muda não cria limo jamais, né? Tem até um samba da Alcione, aquela sambista famosa, que canta, né, esse ditado. E de fato, se a gente está sempre mudando, a gente não constrói, né? Então a gente não tem base, não tem terra. Então isso é um fato aí muito importante. Então, a criatividade, a ousadia, a flexibilidade são aspectos positivos e importantes. Mas tudo tem uma medida, e é dessa medida que a gente está falando. Sim, claro. Tudo tem um caminho de construção. A gente constrói, vai construindo ao longo do tempo, sim, com o passo do tempo. A gente não pode construir de um momento para outro. Então, quais seriam os ganhos que a biodança eu vou ter, que ganhos possivelmente vou ter se eu permanecer durante um tempo na biodança? Com certeza vai se pegar fazendo coisas diferentes. Como todo sistema que acaba sendo profundamente terapêutico, a gente de repente se descobre abraçando o filho de uma maneira que nunca abraçou, ou em um trabalho tendo mais paciência do que a gente tinha antigamente. Eu não tinha um pingo de paciência. Agora escuto meu chefe falando, pondero tudo e vamos com calma, vamos dançando a vida, vamos aos poucos. Esses são os ganhos, alguns dos ganhos que a gente vai tendo. Mas vou conseguir ter relacionamentos afetivos duradouros? Se a gente consegue manter o processo, se a gente consegue manter a língua estrangeira que está estudando, de preferência uma, eu sou professor de língua estrangeira,
Eu vou estudar uma de cada vez. Duas para adultos. Mas a criança consegue, mas a gente não. Isso aqui vai ficando duro. A gente não consegue. Então, eu vou estudar 20 línguas ao mesmo tempo. Para aí eu não vou conseguir fazer nada bem. Então, se a gente permanece nos processos, faz o processo de cada vez, ou no máximo 2, se tiver tempo, se não tiver filhos pequenos ou netos pequenos que consomem muito tempo da gente, muita energia. Então, aí eu vou aos poucos, e aos poucos eu vou ir conseguindo, eu vou ter um ganho considerável no meu dia a dia. Que isso também, para as pessoas que estão consumindo a vida, sim, está acontecendo muito, inclusive na biodança. Muitas pessoas que rapidamente querem passar para outra coisa e ficam só, como nós estávamos falando, na superfície das coisas, acabam consumindo como se fosse um produto. Eu pago aí, faço uma aula de biodança, uma sessão de biodança, depois vou fazer Theta Healing, depois vou fazer constelações familiares, e aí vou fazendo, e eu sinto que estou melhor. Não adiantou de nada, se você não permaneceu, como é que você vai ver o resultado? E outra coisa que acontece muito é das pessoas pensarem que uma vez por semana eu vou lá para ser feliz. Porque eu não tenho tempo no meu dia a dia, mas uma vez por semana eu vou lá para tomar o comprimidinho da biodança e ser feliz. Ao menos uma hora e meia, 2 horas que dura a sessão de biodança. Não, a gente tem que levar isso para a vida, para nosso dia a dia. Shirlene com uma perguntinha aí. Ela fez uma colocação, né? O cérebro leva um tempo para absorver as informações, com certeza, se acostumar e manter a informação treinando devagarinho. Perfeito. E mais, às vezes a gente tem consciência, né? A gente até sabe, né, que a gente está efetivamente com dificuldade de permanecer, né, nos nossos projetos, nas nossas propostas, e que está constantemente iniciando novas, né, abrindo novas portas. Às vezes a gente até tem consciência, mas não consegue mudar o comportamento. Então, daí a importância de ir para a ação, dessa integração motora e emocional, porque não basta, Shirlene, a questão do saber, né, do cérebro, mas é importante também a ação no mundo. Às vezes a gente tem consciência, mas não muda a ação. Então, a vivência, ela acontece de uma forma tão enraigada, né? E por diversos motivos, né? Pela nossa história de vida, enfim, por diversos motivos que a gente até tem consciência, mas não muda a forma de agir. É um padrão de ação. Então, no caso, a biodança, ela trabalha com a vivência, quer dizer, é uma mudança na ação. E a partir da mudança na vivência, a consciência. Então, é uma inversão. Em vez de eu ir da consciência para a vivência, eu vou da vivência para a consciência. Então, à medida em que eu vou mudando a minha ação no mundo, eu vou ganhando consciência dela. Então, é um processo. Por isso, também é um processo. E é um processo que demanda essa permanência. Né? Mas eu vou ficar muito tempo fazendo a mesma coisa? Não, aí é que está. É o novo sem precisar do novo. Né? Porque o desafio está ali, nesse lugar. Porque a cada semana eu não sou o mesmo. As músicas que eu ouço numa sessão de biodança podem ser as mesmas, mas eu já não sou o mesmo. O grupo não está da mesma maneira. A proposta pode ser um pouquinho diferente. Pode ser que nunca como a gente fala aqui, nunca me pegou. Mas aquele dia, naquela hora, naquele momento, por como eu estava anteriormente, como foi meu dia de trabalho, o que aconteceu na minha família, o que aconteceu com meus netos, com meu filho, aí de repente me pegou. E a vivência é reveladora. E a vivência muda a gente, porque o mundo está cheio de pessoas que têm tudo muito claro. Nossa, eu fiz anos de terapia, eu sei todo o meu trauma, e você vê de fora e fala assim, sabe tudo, tem tudo claríssimo.
mas você muda um milímetro, não pode. Ele tem todo claro e acontece muito. A gente que passou por muitos processos terapêuticos, muitas vezes a gente não muda ação no mundo. Como a Sheila estava falando, na biodança é menos, vamos dizer assim, menos provável, menos confortável. A zona de conforto não passa muitas vezes pela questão de ter tudo muito claro. Muitas vezes a gente fala, eu tenho tudo muito claro, mas meu movimento está revelando que eu não consigo mudar, porque eu estou sempre fazendo o mesmo movimento, da mesma maneira, eu não estou arriscando, eu não estou sendo criativo, eu não estou conseguindo mudar a minha ação no mundo, o que está acontecendo? Sim. Então, o que está acontecendo comigo? E aí, quando a questão aparece no corpo, numa sessão de biodança, na minha casa, quando eu saio da sessão, na semana, durante a semana, aí é muito mais difícil da gente falar, eu não percebi, eu não sabia. É muito mais difícil. O corpo fala, e ele não acostuma... Muito mais difícil de mentir, né? Não costuma mentir não, viu? É muito autêntico, assim, né? Muito autêntico. Ele é muito revelador. E mais gente chegando aí na nossa roda. O Pedro Pequeno, bem-vindo, Pedro. Estamos hoje falando de um tema muito atual, que é a dificuldade de concluir, né? Começar muitas coisas, abrir muitas portas, mas não concluir. Ou não permanecer, né, nas suas construções, nas nossas construções. Esse é um tema cada vez mais comum, né? E estamos falando desse tema, algumas pessoas estão se colocando e pedimos a participação. Quem quiser se colocar, quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Essa live ela está sendo gravada e ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube e aqui mesmo no Instagram. Quem não conseguir assistir toda, que quiser ver depois, ou indicar para alguém. Se estiver gostando, por favor, dá um like, ou pode mandar também um feedback. Para nós é importante receber o feedback. E também pode, se quiser, se inscrever no nosso canal no YouTube. E lá temos mais lives e vídeos sobre temas atuais como esse. E continuamos. Continuamos. Eu queria contar... Posso contar a história? Eu não vou falar nomes, então não tem problema, não vou falar nome de ninguém. Mas eu queria contar. Há um tempo atrás, que já temos... o Bio2 já tem uns 7 anos de estrada. 6 né? anos esse ano. 6 anos. 6 anos. Então, faz 6 anos que facilitamos juntos biodança. E o projeto Bio2, que já é uma realidade, não é um projeto, e tivemos um participante de grupo já há bastante tempo atrás, quando estávamos começando, nessa última etapa de facilitação. E era um homem, e ele sempre contava na parte da verbalização que ele tinha um sonho e nunca tinha conseguido realizar o sonho, que era escrever um livro. Ele era poeta, escrevia, dito seja de passagem, muito bem, a poesia dele era maravilhosa, mas ele nunca conseguia concluir o livro, e ele tinha bastante material, mas não conseguia organizar, e nunca conseguia concluir esse projeto dele. E depois começou a observar que também ele tinha problema com relacionamentos pessoais, afetivos, e também mudava muito de trabalho. E aí ele começou com um pensamento sistêmico, como é proposto em todas essas terapias, aí ele começou a associar e começou a perceber que era estava sendo um problema para ele, bastante complicado. E aí a gente propôs para ele se manter no grupo, continuar no grupo. Mas eu não sei se vou poder continuar. Não, continua. Você continua no grupo, que vai fazer bem para você. Não foi fácil. Várias vezes tentou desistir. E é interessante, eu tentava desistir com a conivência da gente. Tentava que a gente libere ele. A gente não liberava, claro. A gente falava, não, você tem que continuar, mas
Continua um pouco mais, continua um pouco mais. Boa noite, Claudinha, querida. Loriane também chegou, seja bem-vinda. Claudinha, Loriane. E Claudinha está entrando aí de Belo Horizonte, é bom essa aqui, essa roda. A Shirlene também da Bahia, tem gente de todos os estados, até do exterior. A Mônica entrou aí, da Argentina. Então, aí ele tentava um cúmplice, dois cúmplices para abandonar o processo da violência também. E depois ficar por aí chorando nos cantos que ele não tinha conseguido dar sequência. Não foi fácil não, foi um desafio. E ele foi permanecendo. Quando chegou no final do ano, ele tinha começado bem no comecinho do ano, quando chegou se aproximando do final do ano, aí ele chegou e numa roda de verbalização ele falou: é a primeira vez que eu permaneço tanto tempo em uma atividade. Qualquer atividade. Gente, eu nunca consegui concluir meu curso superior, nunca consegui dar sequência numa terapia, eu nunca consegui me manter no trabalho. Ele mudava de trabalho e era um cara, um profissional excelente. No que ele fazia era excelente, mas ele não conseguia. E o feedback dele foi: eu permaneço aqui na biodança, por quê? Porque eu me sinto desafiado sempre. E muito curioso, porque eu me sinto desafiado com os mesmos desafios. Porque é sempre mais ou menos o mesmo. É caminhar, ir para aqui, ir para lá, fazer roda. Sempre são desafios diferentes. O grupo é o mesmo, os facilitadores são o mesmo. A base metodológica da biodança é simples e é mais ou menos o mesmo movimento. E ele falou: eu me sinto assim vitorioso, porque eu consegui chegar no final do ano, nunca tinha conseguido isso, e eu vou continuar. E continuou uma hora a mais. Não, ele continuou no ano seguinte e depois mudou, né? Acho que ele mudou. Mudou de cidade. Mudou de cidade. Acabou mudando de cidade e aí saiu do grupo. Mas ele conseguiu vencer os desafios de permanecer. E mais interessante ainda, nesse caso, e eu me lembro bem também, é a fala, como a fala dele foi mudando ao longo do processo. Porque a primeira fala foi justamente essa: eu consegui permanecer no grupo de biodança, que para ele foi uma grande conquista. Permanecer, já tinha 6 meses, 6 meses era muito tempo para ele. Depois ele começou a falar de outras permanências na vida dele. E claro. Isso é que foi muito interessante, né? Outras permanências, né? E um dia ele já tinha mudado e a gente recebeu um convite especial, que infelizmente a gente não pôde ir, que era o lançamento do livro dele, né? Então, assim, são conquistas, são coisas incríveis, porque fazem parte de uma mudança concreta na ação da vida. E isso que é valioso e que é importante. E como eu tinha falado antes, muitas vezes muda a ação e depois vem a consciência dessa mudança. E como essa mudança, que às vezes acontece no grupo da biodança, depois ela realmente vai para a vida e se realiza, né, no dia a dia, no mundo externo, né, que na verdade é o mesmo, não existe dentro e fora, né, da biodança. E a questão é essa, a questão é como permanecer. Quando o convite, como falamos no início da live, é para que seja todo instantâneo, todo efêmero e todo passa rapidamente. No mundo virtual, então, nossa, a internet está aí para arrancar os cabelos de qualquer um, porque todo passa na hora. Quando você tem uma informação, já tem outra mais incrementada e já vai aparecendo outra, e aí a gente sempre está desatualizado. Então, o que não pode ficar desatualizado com a gente mesmo. E se a gente entra nessa voragem de correr atrás do novo, a gente nunca vai estar por inteiro, sempre vai estar correndo atrás e nunca vai alcançar. A ideia é alcançar. Alcançar quê? Alcançar nós mesmos. Ser cada vez mais nós mesmos, artífices da nossa vida.
Essa é a nossa proposta. A proposta do Bio2 é bom, deixar bem claro aqui, é sermos cada dia mais protagonistas da nossa própria vida. E isso que parece tão simples, não é nada simples. É cada vez mais difícil. No mundo atual é muito difícil. É muito difícil não estar vivendo a vida dos outros, não estar correndo atrás. Você está correndo atrás de quem? Ai, sei lá, eu já até esqueci, eu sei que estou correndo. Aí nunca vai alcançar nada, muito menos vai se alcançar, né? Assim mesmo. Então, uma das definições, né, da biodança é que é um sistema de desenvolvimento humano. Uhum. E esse desenvolvimento tem a ver com a origem da palavra desenvolver, né? Desenvolver é tirar o invólucro, não é se tornar algo que está muito além de mim mesmo, mas é tirar esse invólucro, né? E ser cada vez mais eu mesmo. Então, isso que o Esteban está colocando é ser protagonista da minha vida, né? É ser cada vez mais eu mesmo. Claro. Não, e esse é o grande passo, né? É essa referência interna. Então, quando essa referência interna está reforçada, eu consigo. Eu não preciso tanto do novo, eu não preciso abrir tantas portas, eu já tenho uma referência e eu posso dizer, olha, isso realmente me interessa? É o momento de começar? Será que eu não preciso permanecer um pouco mais e ver aonde tudo isso aqui vai dar, né? Então, eu tenho energia, eu tenho tempo para tantas coisas, né? Enfim, quando a referência interna, todas essas questões vêm e fica mais fácil ser protagonista e não ser levado, ser arrastado, né? Por tantas e tantas demandas. Ou ficar na superficialidade, né? Surfar todas as ondas, mas jamais mergulhar. Jamais, de vez em quando a gente toma um caldo, né? Faz parte. Mas também mergulha e descobre um mundo novo lá no fundo, submarino. Um mundo diferente, um mundo de coisas muito boas, muitas vezes. E as objeções, o que a gente fala? O que as pessoas falam? Sempre tem objeções. Quando a gente traz esse tema, recorrentemente a gente traz muito esse tema, porque é um tema muito, muito atual. Nossas rodas de conversa na biodança. E aí, o que a galera fala? Diga aí. Bom, primeiro que a vida é muito dinâmica, verdade. A vida é dinâmica, a vida é movimento, né? E aí eu preciso estar acompanhando esse dinamismo, né? Esse fluxo constante, né? E cada vez mais veloz, né? Eu não posso ficar estagnado, eu tenho que estar sempre atualizado e estar bem informado, né? As coisas mudam e eu não quero ficar para trás, né? Uhum. Então essa também é uma fala recorrente. Eu não quero ficar para trás, eu não quero ficar estagnado, eu quero avançar, eu quero saber o que existe de novo. E o novo me renova. Às vezes essa ansiedade pelo novo é porque o novo me traz uma sensação de que eu me renovo, né? Então há na nossa cultura, né, um dever do novo, uma supervalorização do novo. Do novo, do jovem, velho não serve mais. Um dever de juventude, né, também associado a isso. Então, essa voracidade pelo novo, por abrir tantas portas, também muitas vezes está associado a esses discursos, que em alguma medida são importantes, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área tecnológica, né, onde há um dinamismo muito grande, uma evolução muito grande, né, algumas áreas tecnológicas têm uma evolução muito rápida, elas precisam estar bem informadas, constantemente estudando e se aprimorando, né? Mas eu não posso pegar isso e levar para tudo na minha vida. De maneira radical. Claro que tem que estar só atualizando. O que não pode é viver uma vida descartável. O que me serviu era super importante há meia hora atrás, agora já jogou fora. Já não tem sentido, né? Não. E justamente por isso, porque essa velocidade, ela me impede muitas vezes de sentir. E aí me esvazia de sentido, né? Uhum. Então, a importância de permanecer
está ligado também à necessidade que todos nós humanos temos de dar sentido, de ter sentido. Então, o meu trabalho, ele faz sentido, a minha relação afetiva, ela tem sentido. Então, assim, mas para ter sentido eu preciso sentir. E muitas vezes, para sentir, eu preciso permanecer e diminuir a minha velocidade. Sim, porque senão, com esse mundo frenético que a gente vive, a gente acaba se sentindo... Vou resgatar uma palavra que o Fabrício usou no começo da live, que é como faço para não cair nesse buraco? E é um buraco mesmo, é o que a gente sente, é o que nós ouvimos sempre nos relatos das pessoas, dos participantes dos grupos, eu me sinto vazio. Claro, se você está sempre lá na frente, nunca está aqui, nunca é um presente, você nunca vive o presente, você está sempre lá no futuro, no que vai vir, na novidade. É uma vida terrivelmente consumista, e consumir é justamente sumir com aquele objeto, com aquele relacionamento. Então você está sumido, você não está aí, você se sente péssimo, péssimo mesmo. Por quê? Porque você não sente que você está vivo, porque você não está nem no passado, nem no presente, você está lá no futuro, no que vai vir, no próximo, no porvir, e não está vivendo aqui agora. O que a gente tem da vida, concretamente, é o aqui e agora. É isso aí, o futuro não chegou ainda, as novas portas que vão se abrir ainda não se abriram, tá? E eu tenho que estar. E como eu verifico, e como meu coração, meu corpo verifica e comprova de que realmente estou vivo? Construindo. Quando a gente constrói um relacionamento, uma casa, um curso superior, o aprendizado de uma língua, qualquer coisa que eu aprendo, sim? Qualquer coisa que eu vou construindo aos poucos, claro, em sua medida justa, aí isso me faz sentir vivo. E isso me faz sentir vivendo aqui e agora, que é a proposta da biodança. Viver o aqui e agora de maneira intensa. E no Aqui e Agora ainda temos pessoas entrando, como a Regina Alves, né? A Regina está aí. Bem-vinda, Regina. Estamos chegando ao final da nossa live, sim, mas é muito bem-vinda. E essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube e aqui no Instagram também. Sim. Então, se você quiser assistir e outras pessoas, se quiserem assistir, ela estará disponível. Se você estiver gostando, dá um like ou dá um sim, feedback do que você está achando da nossa live. Para nós, o seu feedback, o feedback de vocês é muito importante. E quem quiser pode se inscrever também no nosso canal no YouTube, onde nós temos mais lives, tem as vídeos, lives, né? Anteriores, vídeos com conteúdo, sempre com uma linguagem bem acessível, bem informal. Concretos, né? E ligados à nossa realidade, ao nosso dia a dia, né? Sempre falando da biodança. Nós somos facilitadores de biodança e facilitamos biodança aqui em Brasília. Atualmente nós temos 2 grupos de biodança que funcionam nas terças, um na terça e outro nas quartas-feiras. Sempre às 20 horas. 20 horas. Sim. E quem quiser fazer uma aula experimental gratuita, é só entrar em contato com a gente. Será muito bem-vindo. A gente tem sempre a primeira aula experimental gratuita. Vocês podem conhecer a biodança in situ, que é o melhor. Conhecer a biodança dançando. Sim? Entrar na dança. Então, é importante que a gente sempre diga que a gente está falando de um tema que é relevante, que é a dificuldade de permanecer, de concretizar seus projetos, seus sonhos, de começar algo e finalizar, mas nós não estamos aqui falando de não ter ousadia, nós não estamos aqui falando de não ser criativo, de ser resistente ao novo, porque às vezes a gente fica muito acomodado no que a gente já conhece, né? No que a gente porque é uma zona de conforto, é uma zona de segurança, né? O novo às vezes pode ser também encarado como uma ameaça. Então a gente não está falando desse extremo oposto. A gente está dizendo que
ter ousadia, criatividade, estar aberto ao novo, é algo positivo. É muito bom, é positivo. E importante também. Claro, né? necessário. E saudável. E que isso está ligado, inclusive, a um instinto importantíssimo na nossa espécie, como nós falamos anteriormente, que é o instinto exploratório, que é a capacidade de descobrir novas coisas. Isso está ligado à nossa capacidade de preservação da vida e da espécie, que é o instinto exploratório. E por falar em instinto, Sheila, é bom que falemos. Nas quartas-feiras, nós estamos começando agora, na próxima semana, praticamente começando, porque tivemos só uma integração, mas estamos começando a dançar os instintos na visão do criador da biodança, que era um chileno chamado Rolando Toro, que faleceu já há uns 13 anos, os outros dias fez aniversário do falecimento dele, era do Chile, o Rolando Toro, o criador da biodança, e ele, na visão da biodança, é muito importante a visão que a biodança traz sobre os instintos, a preservação da vida e os instintos que a gente, com essa civilização humana, a gente aos poucos foi, de certa maneira, ficando reprimindo e ficando adormecido esses instintos. Ou distorcendo os instintos. Como o instinto exploratório, que hoje abordamos aqui, é muito bom para permanecer, a espécie ter permanecido até hoje e poder habitar o mundo por inteiro, em toda a sua extensão. É muito importante para isso, mas quando está distorcido, aí eu quero explorar o tempo inteiro eu quero conhecer coisas novas e não conheço nada em profundidade, ou não vivencio nada de maneira profunda, ou não chego no final de todos os processos. Quando começa a complicar um pouquinho, já abandono. Então aí tem uma distorção. E essas são as distorções que a gente vai abordando, por exemplo, na Jornada dos Instintos. Na Jornada dos Instintos. Sim, se vocês olham no nosso perfil do Instagram, a gente vai publicando essas jornadas. Sim? Temos algumas falas aqui. A Lúcia. Sim, a Lucinha falou, adorei estar com vocês. E nós adoramos estar com você, Lucinha querida. Muito bom. Nossa amiga querida. E a Tânia, né? O Renildo entrou agora, bem-vindo. Sim. E a Tânia Couto disse, sou de Minas Gerais, e agora... E a Brasília será uma oportunidade. Com certeza, será bem-vinda, Tânia. Aguardamos você de braços abertos, Tânia. Parabéns pela live. Vou divulgar essa live para os nossos clientes da saúde mental do Centro de Convivência Interagir. Ótimo. Obrigada, muito Se quiserem obrigada, indicação também de biodança, de facilitadores em Minas Gerais, sim, conheço eles todos. Tem excelentes facilitadores em Minas, tem gente colegas muito bom. Gente, inclusive, que contribuiu com o processo de criação e de aperfeiçoamento da metodologia da biodança. Então, tem gente muito competente em Minas, tem gente muito boa lá. Sim. E estamos chegando ao final da nossa live. Vai ficar gravado. Amanhã, aguardem que amanhã vai estar postado em nosso perfil do Instagram e também no YouTube. Se inscrevam, ativem o sininho para vocês receberem as notificações e vamos que vamos com o conteúdo tem conteúdo muito interessante. E a gente vai... Amanhã nós temos uma live, outra live, já aproveito para começar a divulgar aqui. Nas sextas-feiras, em geral, a gente está fazendo live de entrevistamos participantes de nossos grupos. Sim. Para que eles deem um feedback ao vivo de como está sendo o processo. Sim? Exato. E falando como que a biodança trouxe, qual foi a relevância, o que trouxe para essas pessoas? Quais são os benefícios concretos que a biodança traz para a vida de todos nós. Exatamente. Sim, porque... Amanhã teremos um bate-papo, que na verdade é um bate-papo gostoso, informal. Sim, com nossa amiga querida. Com a Ana Rita. Com a Ana Rita, que é nossa amiga querida e participante de nossos grupos. A Claudinha disse que é bom esse canal porque mata a saudade. Ela que dançou com a gente online no período da pandemia. Tínhamos biodança online no período da pandemia, lá em BH, ela está lá em BH. Que bom, Claudinha, também é muito gostoso te ver por aqui. Muito bom os feedbacks aqui, um abraço, Angelita querida, saudade de você.
E Edson também, boa live, com muitos estímulos. Obrigada. Essa que é a ideia, instigar, provocar, vamos que vamos. Vamos continuar com essas lives, vamos a continuar também com nossos vídeos e a gente, vamos que vamos com conteúdo que está bem interessante. Visitem nosso canal do YouTube. Sim. E assinem nosso canal que vai ter bastante informação interessante. E para fechar, vamos instigar, como você colocou. Então, o convite é refletir quantas atividades eu comecei nos últimos tempos. E se fiz todo o ciclo, né? Será que eu fiz todo o ciclo que era inerente a essa atividade, seja qual for, né? Então, essa é uma pergunta e uma proposta para a gente refletir um pouco. Uhum. E a outra proposta é ficar no mínimo 6 meses no grupo de biodança. Aí já estou puxando a sardinha para o nosso lado. Sim? Vamos ficar somente 6 meses para experimentar mesmo. Porque a gente vem uma vez e fala, já experimentei, gostei, adorei, depois algum dia eu continuo. Não, aí não. Tem que aprofundar um pouquinho. E vamos aprofundando. Então amanhã teremos mais. Temos uma live amanhã às 19h30. Amanhã às 19h30. A tendência é que sejam sempre às 19h30. Hoje foi uma exceção. Um abraço, um beijo no coração de todos. Rosana, muito seja bem-vinda. Um beijo no coração. Sim, assistam e assim deem like, sim, no nosso canal do YouTube e aqui também no Instagram. Beijo no coração. Uma ótima noite. Boa noite.